Olá, bem-vindo ao E2, o magazine da Escola Superior de Comunicação Social. No programa de hoje temos dose dupla de Repórter E2. Olhamos para o jornalismo digital através do ponto de vista de algum dos protagonistas desta vanguarda e também ouvimos o que um dos maiores músicos do panorama internacional tem a dizer sobre a vida na estrada e a relação entre irmãos. No programa de hoje trazemos-te um duplo repórter E2. O primeiro esteve presente na Conferência Internacional O Regresso do Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social. No Avaliação Contínua, damos-te um exemplo de um caso prático de comunicação interna. No segundo Repórter E2 desta semana, damos-te a conhecer uma sessão de perguntas e respostas com o vocalista da banda The National, numa edição especial do Talkfest 2014. E no Panorâmica, sentamo-nos com Inês Menezes, locutora da Rádio Radar. Cada vez mais pessoas preferem consumir notícias através de tablets e smartphones. E por isso, há quem já se precipite a anunciar o fim dos grandes trabalhos de jornalismo literário e de investigação. Será que o grande jornalismo morreu só porque inventámos a internet? Esta foi a pergunta que serviu de mote à conferência O Regresso do Jornalismo. Durante 3 dias, a Escola Superior de Comunicação Social recebeu nomes nacionais e internacionais do jornalismo. Pessoas que encaram a plataforma digital como o espaço perfeito para a grande reportagem. O E2 esteve lá e agora mostramos-te tudo. O jornalismo morreu só porque inventámos a internet? Não. A forma como consumimos jornalismo está a mudar. Nesse intuito, jornalistas de Portugal, Holanda, Estados Unidos e Espanha reuniram-se para debater o futuro da grande era digital e da grande reportagem. A conferência O Regresso do Jornalismo teve lugar aqui, na Escola Superior de Comunicação Social. O Repórter E2 conta-te tudo. A forma como se faz jornalismo mudou. A internet faz, cada vez mais, parte dessa mudança e, para além disso, potencia uma nova forma de comunicar. A conferência O Regresso do Jornalismo pretende desmistificar a ideia de que existe uma estagnação nesta área. É, no fundo, uma provocação, como afirmou Paulo Moura, professor na ESCS e jornalista no Público, o criador desta iniciativa. Por que criar uma conferência sobre o futuro do jornalismo na era digital? Criamos porque é um tema que merece ser debatido. O jornalismo está num momento de grande mudança. Toda a gente tem essa percepção. Está numa encruzilhada. Há quem acha que vai desaparecer, há quem acha que vai transformar-se, vai ser algo completamente diferente. Isso principalmente por causa das novas tecnologias, pela internet, mas também pela crise económica. Há uma série de fatores económicos, sociológicos, que fazem com que o jornalismo esteja a mudar. Nessa mudança, nessa encruzilhada, nesse momento complicado, há quem acha que também pode desaparecer. Então achamos que era a altura de debater, de falar um bocado sobre isso, falar sobre jornalismo. Acha então que o futuro do jornalismo passa muito pelo online e pelo digital? Eu acho que, inevitavelmente, em termos de suporte, passa. Eu pessoalmente, estou convencido que o jornalismo em papel tenderá a acabar. Principalmente os jornais diários, e isso é uma tendência que já é visível, vendem-se cada vez menos, as pessoas não compram os jornais e vão aceder à informação na internet. Portanto, nesse sentido, acho que sim, o jornalismo será digital. Mas isso não significa, na minha opinião, que o jornalismo se transforme ao ponto de deixar de haver texto, deixar de haver textos longos, deixar de haver jornalismo profundo, de investigação, grande reportagem, e esse também é um risco. Há quem ache que o jornalismo na internet, por natureza, é um jornalismo muito fácil e rápido, para ser consumido de uma forma muito rápida por toda a gente, para grandes audiências, sempre, e não é verdade. Acho que a internet abre perspectivas para o jornalismo sério e profundo, muito mais fascinantes do que o próprio papel, e portanto é uma nova era que é preciso o grande jornalismo aproveitar e estar lá e não ficar de fora. Reuniram-se jornalistas do Público, New York Times, El País, freelancers, académicos e todos aqueles cujo interesse é o jornalismo. Catarina Martins, colaboradora do Público e organizadora da conferência, explica como se idealizou este encontro. O principal objetivo é nós falarmos um pouco de como o jornalismo pode continuar a ser feito de forma profunda, bem feita, bem investigada, bem escrita, bem montada, bem realizada na internet com a era digital, numa altura em que parece que nas redações se dá muita prioridade ao online, por se fazer bonequinhos e coisas que não têm muita importância.
parece que descurando um bocadinho os grandes trabalhos jornalísticos. E nós queremos dizer que isso é possível fazer, grandes trabalhos jornalísticos na internet, que as pessoas querem ver, têm interesse para ver, se calhar até poderão pagar para ver, e trouxemos aqui pessoas que o fazem lá fora, nos Estados Unidos, em Espanha, para nos explicar como é que fizeram. Eu acho que o jornalismo digital é de facto o futuro, é o que estamos a viver. Apesar do jornalismo tradicional, o jornal em papel, ser bastante interessante e bastante importante, eu acho que agora hoje em dia é o jornalismo digital o futuro, sim. O regresso do jornalismo marca uma nova fase de dar notícias e de contar histórias através do online. Esta conferência contou com a participação de vários professores da ESCS, como Filipa Subtil, Anabela Sousa Lopes e Francisco Sena Santos. Para além disso, foram vários os jornalistas estrangeiros que quiseram vir aqui também dar a sua opinião acerca do futuro do jornalismo. Este foi mais um Repórter E2. Na rúbrica Avaliação Contínua, encontramos os melhores projetos curriculares e ensinamos-te o método de trabalho utilizado por cada grupo. Esta semana vais lidar com um caso prático de comunicação interna, um projeto do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Toma nota! O grupo é constituído por mim, Tiago Nascimento, pela Filipa Francisco, pela Miriam Inácio, pela Raquel Azedo e ainda o Pedro Pinto e o Nuno Gouveia, que não puderam estar presentes. A cadeira foi Laboratório de Relações Públicas do segundo semestre do primeiro ano do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Aquilo que nos foi pedido pelos docentes, ou melhor, foi-nos apresentado um caso em que o grupo Altri, que é um grupo que existe e que tem 3 empresas, teve um problema de comunicação interna, isto é, devido à crise que está instalada no país, e este caso é fictício, a empresa teve a necessidade de reduzir custos com o pessoal e digamos que não agiu da melhor forma a informar as pessoas que trabalham na empresa, uma vez que convocou a Comissão de Trabalhadores, apresentou o assunto como sendo um assunto fechado e não houve uma negociação prévia com os trabalhadores. Isso naturalmente resultou em alguma revolta interna e que poderia pôr em causa o normal funcionamento da empresa, o Grupo Altri. Eu continuo a dizer que a empresa é uma empresa que existe, mas o caso é fictício e foi com base nisso que nós começámos a trabalhar. Portanto, claramente, um problema de comunicação interna e nós tivemos que preparar um plano de comunicação que pudesse fazer face a esta questão. Para elaborarmos o plano, nós seguimos o processo de RP em 4 etapas, da investigação, em que fomos analisar quais eram o que utilizávamos para a comunicação com os seus colaboradores e se podíamos utilizá-los ou se criar novos suportes para a comunicação, de planificação, onde desenhámos uma estratégia, da ação de comunicação, onde elaborámos algumas táticas para aproximar os órgãos de topo com os operários das fábricas, melhorar a confiança entre os mesmos e da avaliação, onde fizemos como é que iríamos avaliar este plano de comunicação que elaboramos. Nós dividimos o trabalho pelos 5 elementos do grupo e semanalmente costumávamos nos reunir, de modo a reunir o trabalho e a debater ideias. As dificuldades que nós sentimos ao longo do projeto foi, acima de tudo, o facto de nós trabalharmos com uma empresa real num caso que era fictício. Portanto, nós tivemos que estabelecer uma série de pressupostos com vista a responder a essa necessidade que a empresa tinha de melhorar a sua comunicação interna. Portanto, nós tínhamos uma realidade política, social e económica do país, tínhamos uma realidade que era a própria empresa, mas faltava-nos um pouco a própria sustentação daquilo que era fictício. Portanto, nós tivemos que estabelecer esses pressupostos de forma a que todas as ações e tudo aquilo que nós estrategicamente planeámos fizesse sentido no meio do plano de comunicação que nós apresentámos no final. O caso fictício não foi menos motivador, deu mais trabalho pelas razões que apresentei, mas não foi de forma nenhuma menos motivador. Eu diria que não há uma grande diferença em termos de motivação entre um caso real e um caso fictício, porque nós estamos motivados pelo próprio estudo que estamos a fazer na Escola Superior de Comunicação Social. Sentimos-nos mais enriquecidos após a realização deste trabalho. Primeiro foi nos nossos primeiros planos de comunicação, no primeiro ano,
ainda não tínhamos muita experiência. E sendo uma empresa real, também ajudou, apesar do caso em si ser fictício e ser muito apropriado à crise que estamos a passar, não é? À situação económica, e também com pessoas como o Tiago, que já têm mais experiência neste tipo de trabalho, ajuda também ao resto dos colegas. Conselhos para alunos que estejam na mesma situação que nós é terem presente a atualidade, fugirem um bocadinho à parte que é tudo muito académico, tentar ser o mais realista possível e entrar naquele papel de que estamos mesmo num gabinete de comunicação e que estamos a representar uma empresa e que vamos fazer o máximo para ajudar essa empresa a recuperar, no nosso caso, que era um problema de comunicação interna. Eu penso que a motivação foi máxima, que nos foi transmitida por parte dos professores. Sentimos-nos próximos dos professores, aliás, o que acontece frequentemente, ou diria quase sempre, com a proximidade que existe entre os docentes e os alunos da Escola Superior de Comunicação Social. Portanto, eu diria que sentimos o apoio e sentimos a força dos próprios professores que nos incentivam e que nos orientam nos caminhos que nós escolhemos, e eles ajudam-nos precisamente nessa orientação para levar até bom porto esses caminhos que nós escolhemos. Ainda faltam alguns meses para o Talkfest de 2014, mas a organização preparou uma edição especial para os fãs dos The National. Aproveitando a vinda da banda a Portugal, o Talkfest convidou o próprio vocalista Matt Berninger para uma sessão de perguntas e respostas que se seguiu à projeção de um documentário sobre os The National. E como é óbvio, o nosso repórter E2 esteve lá. Ora, espreita! O repórter E2 veio ao Talkfest Special Edition para assistir à apresentação do documentário Mistaken for Strangers, sob a banda The National. O vocalista Matt Berninger esteve presente e o público teve a oportunidade de conversar com ele. O Talkfest é o único fórum em Portugal dedicado exclusivamente a festivais de música. Aproximar o público do vocalista de uma das bandas internacionais mais acarinhadas pelos portugueses foi o objetivo desta edição especial. Bem, o Talkfest não é nada mais do que um evento feito para pôr todo Portugal, neste momento, a refletir sobre o futuro dos festivais de música. Acho que é um tema que está a ser pouco abordado hoje em dia e que é mesmo importante nós começarmos a pensar por onde é que tudo isto está a ir, até porque os tempos estão a mudar e tudo isso temos que perceber de que forma é que nós vamos adaptar aos novos tempos e de que forma é que os festivais têm espaço na sociedade e na cultura. De onde surgiu a ideia desta edição especial do Talkfest? Esta edição especial do Talkfest surgiu de uma oportunidade e também da necessidade que nós temos de inovar e de criar novos espaços de debate, de reflexão e de conversa e proximidade entre artistas e o público. Mas não só entre artistas, tem que ser sempre muito ligado aos festivais e por isso os National são uma banda que atuou 10 vezes em Portugal, se não me engano 7 foi em festivais. Foram muitos os que quiseram ver a estreia do documentário Mistaken for Strangers, que acompanha a jornada dos The National durante a digressão do seu 5º álbum de originais. Nós conseguimos o evento também não era, o evento era barato, mas o interesse era realmente encher, ou seja, ter essa divulgação e esgotar rápido, e esgotou em 48 horas, portanto foi concretizado, também a ajuda dos mídias, os nossos parceiros oficiais daqui, e sabíamos que era um evento que por si só era apetecível por todas as formas, ter aqui um artista a comunicar com o público, e é isso que o Talkfest cada vez mais pretende ter testemunhos internacionais que possam dar conhecimento ao que se faz cá em Portugal, aos promotores, aos artistas, ao público, quem quer estar na área também. E foi fácil trazer cá o Matt Berninger? Aqui qualquer resposta não ficaria bem, mas posso dizer que não foi muito difícil trazer. No fundo foi lançar um desafio e depois foi, no fundo, conseguir discutir e acertar as coisas, não foi difícil e acho que era uma banda muito empática e que percebeu muito a dinâmica do Talkfest, portanto também nos ajudou. Todas as formas a que isto se concretizasse da melhor forma. Nós não estávamos aqui só a divulgar o Talkfest 14, também estávamos a fazer um evento especial e pelo menos chamamos a atenção às pessoas, mostramos que conseguimos fazer mais e conseguimos pôr de facto o público a pensar sobre os festivais e isso acho que é o mais importante. A casa esteve cheia, as pessoas estiveram super entusiasmadas, acho que o Matt foi muito carinhoso e cuidadoso com as pessoas. Acho que só podíamos estar contentes, tivemos um ótimo público, tivemos uma ótima adesão, portanto acho que o balanço é super positivo.
Nós já fizemos duas fases de comunicação em que já anunciámos a primeira banda que vai estar presente na Alamagno, os Brasswires Orchestra, já anunciámos também promotores internacionais que vão cá estar nas conferências, que é sempre o enfoque principal do Talkfest. Já anunciámos as apresentações profissionais, que é uma parte nova, e os documentários sobre festivais de música são outras vertentes que vai acontecer, e no fundo é aqui, este auditório vai passar a ser o auditório que recebe os documentários do Talkfest normal. Portanto, há que também criar esse hábito ao público. Portanto, conseguimos por isso. E depois também vai haver seminários. Portanto, tudo isto, o objetivo é claramente promover o evento. E houve muita gente que não sabia, que agora passou a conhecer de alguma forma. Este evento antecipa a próxima edição do Talkfest, que vai decorrer entre 13 e 15 de março do ano que vem. Em discussão vai estar o futuro dos festivais em Portugal. Este foi mais um Repórter E2. É dona de uma das vozes mais sedutoras da rádio. Já passou pela televisão e também escreve crítica gastronómica. Aos sábados toda a gente fala com ela, mas hoje no Panorâmica somos nós que fazemos as perguntas a Inês Menezes. Olá, sejam bem-vindos, estão com mais um Panorâmica. Esta semana recebemos Inês Menezes, ela é uma voz da rádio, apresenta o programa Fala Com Ela na Radar e também O Amor É na Antena 1 e a nossa entrevistada desta semana. Inês, bem-vinda. Olá. E muito obrigada desde já por estar aqui connosco. Obrigada. É um enorme privilégio poder entrevistá-la. A Inês apresenta o Fala Com Ela na Radar, um programa de entrevistas. Se hoje estivesse aqui sentada na minha cadeira, qual era a primeira pergunta que faria a Inês Menezes? A pergunta que eu faria a mim própria. Exatamente. Porquê é que estás aqui? O que é que tu estás aqui a fazer neste lugar? A Inês já tem esse programa há vários anos. Há Como é 9 anos. que, e não é o único projeto que tem em rádio, como é que nasceu a rádio, o bichinho, como se costuma dizer, da rádio na sua vida? Eu tenho um irmão jornalista, portanto mais velho que eu. Os irmãos mais velhos servem sempre para nos arrastar para coisas boas e menos boas, também neste caso boa. E um dia achou que eu poderia ter boa voz. Por acaso foi surpreendente, não sei como é que ele percebeu que eu com 16 anos poderia ter boa voz para a rádio. E portanto puxou logo para o mundo da rádio. E disse, porquê que não vais experimentar? E eu fui, e desde os 16 anos, portanto ainda estava na escola secundária, não é? Como é que as coisas se desenrolaram depois disso, dessas primeiras experiências na rádio? A verdade é que a Inês esteve durante muitos anos na TSF. Como é que chegou até a TSF? Eu passei por várias rádios, na altura, piratas, não é? Estive em Vila de Conde, na Póvoa, depois dei um salto maior para uma rádio no Porto chamada Nova Era, que era uma rádio mais virada, ainda existe, é um sucesso no Porto, mais para a música de dança. E eu fazia, nessa altura estava numa escola de teatro, balé teatro, a fazer teatro. E depois, durante os fins de semana, ia fazer as madrugadas, portanto foi uma vida dura, não pensem que houve facilidades. Por acaso gostava-me imenso, porque durante a semana estava na escola de teatro. Portanto já era preciso alguma paixão para fazer Era rádio, preciso não é? ter sentido de luta, de conquista, que é uma coisa que eu acho que falta muito às pessoas perceberem que as coisas sim vêm ter connosco quando nós lutamos por elas. No meu caso, como imagina, gostava-me um bocadinho apanhar um comboio à 1 da manhã para ir trabalhar para o Porto, para uma rádio, fazer as madrugadas, sair às 6 da manhã ou 7 da manhã e depois voltar a acordar para fazer o mesmo. E depois, Mas acreditava numa certa recompensa que pudesse acontecer depois? Eu sempre acredito mais hoje em dia, não é? Eu acredito muito nessa proporção e nessa percentagem que nos é devolvida. Portanto, se eu me empenhei para conseguir uma coisa que eu na altura nem sabia bem o que era, tive o retorno disso. Mas nessa altura, na Rádio Nova Era, tinha surgido há pouco tempo a Rádio Nova, que foi uma rádio fundamental por onde passou o Zé Alberto Carvalho, o meu irmão, João Paulo Menezes. E um dia eu ia por Santa Catarina, no Porto, e o José Alberto Carvalho disse-me que quero falar contigo. No meio da rua? No meio da rua, sim, eu lembro perfeitamente, já foi há muito tempo. E foi incrível porque foi num momento em que eu já estava ligeiramente a afastar-me do teatro e de repente o Zé Alberto, que me ouvia nessa rádio, na Rádio Nova Era, de madrugada, fez-me o convite para ir para a TSF, primeiro no Porto, TSF no Porto, e depois fui para a TSF em Lisboa. E assim também surgiu Lisboa. Depois voltei a Lisboa, não é? Uma vez tinha nascido. A Inês
tem trabalhado na rádio, mas também tem projetos escritos e na televisão também. Agora, pergunta para queijo, porque esta é fácil. Se tivesse de escolher uma das 3 áreas, qual é que seria? É muito difícil, não é? Porque eu, de facto, gosto imenso de escrever, mas, na realidade, a rádio dá voz ao meu pensamento, não é? Na escrita só lá está o meu pensamento, impresso, é verdade, mas a voz passou a ser o meu cartão de visita. Portanto, eu tenho que escolher a rádio, que é aquele meio onde eu me movimento mais à vontade. É mais confortável? Quer dizer, escrever em casa é muito bom, não é? Escrever... Eu, por acaso, preciso de me retirar para... Preciso me retirar para escrever as introduções do Fala Com Ela, por exemplo. Eu gosto dessa ideia de ritmo. Porque a própria rádio complementam-se, não? Os trabalhos que têm escrito e rádio, não de forma direta, mas ajuda sempre... Complementam-se, mas podem ser 2 coisas também muito estanques, não é? A rádio é só o sítio onde eu me sinto mais confortável, porque é também o sítio onde eu estou há mais tempo. Não quer dizer que não fique nervosa de cada vez que vou fazer uma entrevista ou uma emissão, ou de cada vez que não domino um Mas tema. é sinal de que não é um frete, nesse caso, Não, pelo contrário. Eu não faço fretes, tenho muita sorte. Se calhar foi por aqueles anos todos a apanhar comboios. Ficou a lição, nessa altura. Sim. A Inês escreveu há algum tempo na sua página de Facebook, e eu agora vou ler, porque ainda é um bocadinho grande, um pequeno texto que dizia o seguinte: fazer rádio não é engrossar a voz para ser mais homem ou mais sexy. Fazer rádio não é acertar tempos para caber em falas e tudo parecer perfeitinho. A vida é tão imperfeita, criam a rádio sem erros. Rádio é fazer chegar a canção ao coração, seja qual for a rádio, a pessoa ou a cantiga. E eu faço isto uma pergunta: como é que se chega ao coração de quem ouve através da cantiga? Eu escrevi esse post num dia em que tive, lá está o tal retorno, feedback, se quiseres, de várias pessoas que estavam muito emocionadas com algumas canções que eu estava a passar na rádio. E eu pensei, isto funciona porque eu própria estou emocionada a passar determinadas canções. Não me lembro, mas por coincidência eram coisas que eu gostava e que estavam a chegar às pessoas. Quando eu tenho um feedback, por mais pequeno que seja, isso potencia a emoção. É quase uma espécie de contágio positivo. Se eu tenho um retorno de alguém que está a ouvir e que ficou contente com o que ouviu e me faz chegar isso, eu consigo gerar mais coisas boas. Portanto, a forma de gerar essa emoção, mesmo que seja ligeiramente fabricada, não é? Nós estamos na rádio, passamos canções, estamos a fabricar emoções. Ter esse feedback é fundamental, mas sobretudo ser verdadeiro. Ou seja, eu quando estava a passar uma canção que gostava, estava provavelmente na voz ou com alguma palavra escolhida a mostrar que aquilo me satisfazia. E isso chega a outra pessoa. Sim. Essa transmissão apenas acontece na rádio? É algo muito da rádio, a chamada magia da rádio? É porque nós estamos escondidos, não é? Na televisão eu acho que é mais fácil mentir. A rádio é mais verdadeira nesse sentido? Eu acho que a rádio é mais verdadeira, que nos permite sermos mais verdadeiros porque estamos escondidos, porque temos uma espécie de proteção. Aqui na televisão estamos preocupados com 1001 coisas, com a postura, por exemplo, que é uma coisa com a qual eu não me preocupo, com as luzes, com a forma como olhamos. Na rádio, artificial. Na rádio só temos que olhar para o microfone e, portanto, isso deixa-nos espaço para sentir. Na televisão, se calhar, não sentimos tanto, julgo eu, mas... Fica a questão no ar. Fica. Inês, muito obrigado mais uma vez por ter vindo e continuação de muito sucesso nos trabalhos que tem feito. Inês Menezes, uma mulher de paixões, a rádio é uma delas e pode ser escutada algures no éter entre a Rádio Radar e a Antena 1. Este foi mais um Panorâmica. Reencontramos-nos, como sempre, daqui a uma semana. Ficamos por aqui. Mas para a semana, já sabes, cá estaremos com mais um E2. Até lá!